noite a todos que nos assistem. Que Deus guarde, que Deus ilumine a cada um, que inspire nesse dia, nessa nova jornada que se inicia, nessa nova semana que se inicia, e que a vivamos com muita paz, com muita determinação, aproveitando o tempo que nos é concedido para compreendermos bem as lições que nos competem aprender, o trabalho que nos compete realizar, a educação que nos compete compartilhar e que façamos a nossa parte para que tenhamos o real merecimento desta vida, da nossa saúde física, nossa saúde mental. Nesta noite nós vamos falar sobre um tema inspirado no 35º livro trazido a nós pelo nosso querido Chico Xavier, em 1949, através do espírito Neio Lúcio, que se chama Alvorada Cristã. Esse livro tem muito a ver com a educação, principalmente dos jovens, e é o que eu gostaria de abordar na noite de hoje. Nós vemos que na sociedade atual os jovens estão cada vez mais sobrecarregados de informações, tanto na escola quanto na sua vida social, principalmente pelas redes sociais, pela internet. A gama de informações que chegam a eles são muito grandes. Então, há de se ter um grande cuidado com isso. Por quê? Porque nós precisamos de uma base para nos formarmos. Cada vez que a gente cria uma construção, quanto maior e numa base não sólida, a possibilidade de tudo ruir é muito grande. E aonde que encontra essa base? Com toda certeza, no Evangelho, no cristianismo, nas lições de amor, de caridade, de fraternidade e de benevolência. Esse livro, Alvorada Cristã, traz para os jovens inúmeras lições curtas, pequenininhas, mas que têm um grande valor filosófico e moral. Eu me recordo que, quando criança, antes mesmo de começar a ler, antes de frequentar a escola, em casa tinha 2 livros que chamavam-se Páginas Preciosas. Não era livro espírita, era um livro normal, educacional. E antes de ler, eu sempre repassava esse livro e apenas via as gravuras, os desenhos, e compreendia de uma forma ou de outra o que ali estava sendo passado. Muitas vezes minha mãe narrava a história. Posteriormente, quando aprendi a ler, comecei a ler essas lições. E quão grata foi minha surpresa, pois se tratava de um livro bem semelhante a esse que nós vamos destacar na noite de hoje. É um livro com bases morais, comportamentais. São verdadeiros tijolinhos que devem ser colocados no alicerce da construção de cada jovem. O conteúdo que exalta a responsabilidade, principalmente o respeito, que é uma palavra que hoje em dia não está muito em moda. Respeito ao semelhante, respeito aos pais, respeito aos professores. Fraternidade para com os colegas, compaixão para com todos, para com a natureza, para com os animais, para com os pássaros, para com os colegas, para com os irmãos. Instruções básicas que constroem o caráter do ser humano.
E essas lições que eu li ainda com 7, 8 anos de idade, ajudaram muito na construção do meu ser. Muitas ações que poderia ter feito nessa época ainda infantil, juvenil, não foram feitas porque já aprendia o que era certo, o que era errado e as consequências dos atos errôneos. Eu espero ler hoje aqui apenas dois contos pequenininhos para que a gente possa dissertar sobre eles. O primeiro, que está no capítulo 31, chama-se A Lenda do Dinheiro. Então eu vou ler essa historinha com fundo moral muito interessante, muito grande, mas que se aplica assim verdadeiramente não só para os jovens, mas para todas as pessoas, independente da idade. Vamos lá. Conta-se que no princípio do mundo, o Senhor entrou em dificuldades no desenvolvimento da obra terrestre, porque os homens se entregaram a excessivo repouso. Ninguém se animava a trabalhar. Terra solta amontoava-se aqui e ali. Minerais variados estendiam-se ao léu. Águas estagnadas apareciam em toda parte. O divino organizador pretendia erguer lares e templos, educandários e abrigos diversos. Mas com que braços? Os homens e as mulheres da terra, convidados ao suor da edificação por amor, respondiam: para quê? E comiam frutos silvestres, perseguiam animais para devorá-los e dormiam sobre as grandes árvores. Após refletir muito, o celeste governador criou o dinheiro, adivinhando que as criaturas, presas da ignorância, se não sabiam agir por amor, operariam por ambição. E assim aconteceu. Tão logo surgiu o dinheiro, a comunidade fragmentou-se em pequenas e grandes facções, incentivando-se a produção de benefícios gerais e de valores imaginativos. Apareceram candidatos a toda espécie de serviços. O primeiro deles pediu ao Senhor permissão para fundar uma grande olaria. Outro requereu meios de pesquisar os minérios pesados, de maneira a transformá-los em utensílios. Certo trabalhador suplicou recursos para aproveitamento de grandes áreas na exploração de cereais. Outro ainda implorou empréstimo para produzir fios, de modo a colaborar no aperfeiçoamento do vestuário. Servidores de várias procedências vieram e solicitaram auxílio financeiro destinado à criação de remédios. O Senhor a todos atendeu com alegria. Em breve, olarias e lavouras, teares rústicos e oficinas rudimentares se improvisaram aqui e acolá, desenvolvendo progresso amplo na inteligência e nas coisas. Os homens, ansiosamente procurando dinheiro, a fim de se tornarem mais destacados e poderosos entre si, trabalhavam sem descanso, produzindo tijolos, instrumentos agrícolas, máquinas, fios, óleos, alimento abundante, agasalho, calçados e inúmeras invenções de conforto. E assim, a terra menos proveitosa foi removida, as pedras aproveitadas e os rios canalizados convenientemente para a irrigação. Os frutos foram guardados em conserva preciosa, estradas foram traçadas de norte a sul, de leste a oeste, e as águas receberam as primeiras embarcações. Toda a gente perseguia o dinheiro e guerreava pela posse dele.
Vendo então o Senhor que os homens produziam vantagens e prosperidade, no anseio de posse, considerou satisfeito. Meus filhos da terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência que, por enquanto, lhe assinala a posição. Todavia, o dinheiro estabelecera benéficas competições entre eles, em benefício da obra geral. Reterão provisoriamente os recursos que me pertencem, e com a sensação da propriedade, improvisarão todos os produtos e materiais de que o aprimoramento do mundo necessita. Esta é a minha lei de empréstimo, que permanecerá assentada no céu. Cederei possibilidades a quantos me pedirem, de acordo com as exigências do aproveitamento comum. Todavia, cada beneficiário apresentar-me-á contas do que houver despendido, porque a morte conduzi-los-á, um a um, à minha presença. Este decreto divino funcionará para cada pessoa em particular, até que meus filhos, individualmente, aprendam a servir por amor à felicidade geral, livres do grilhão que a posse institui. Desde então, a maioria das criaturas passou a trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é de propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação do qual cada homem e cada mulher prestarão contas a Ele mais tarde. É um conto para nós pensarmos, refletirmos. Nós bem sabemos, todos nós sabemos que as posses que temos são temporárias. Nosso corpo é temporário. Se o nosso corpo voltará à natureza, que dirá tudo mais que lutamos para conseguir, para amealhar, para guardar? Lembremos da parábola dos talentos, que Jesus tão sabiamente nos dedicou. Nós, com toda certeza, ganhamos muitos talentos. E o que nós fazemos com ele? Enterramos para depois devolvê-lo ao Senhor? Não. Aquele que mais ganhará é aquele que mais repartirá. Aquele que fará mais obras. Aquele que saciará a fome do próximo. Aquele que não pensará em si, mas sim nos seus. Pensará no trabalho, na dedicação, no amor, na providência. Nós estamos aqui, nesse mundo, para aprender isso. Aprendemos a agir assim. Lembrando que, se não houvesse essa competitividade que há, se não houvesse esse meio que nos impulsiona a agir, nós estaríamos como aqueles iniciantes do conto, apenas comendo, bebendo, descansando, saciando simplesmente os nossos instintos. E nada faríamos pela coletividade. E como ainda somos muito imperfeitos, orgulhosos e vaidosos, o Criador utiliza isso em nosso próprio benefício, dando-nos condições de que utilizemos a nossa inteligência para aprender, para ganhar, para construir, para sermos algo mais de destaque. Pensamos estar no leme da nossa vida, mas na realidade é Deus que está nesse leme. Pensamos que as nossas ações simplesmente são oriundas do nosso pensamento, da nossa vontade, mas são, na realidade, um decreto que o alto nos concedeu para que nós tivéssemos condições de desenvolver um trabalho por nós e pela coletividade. E quando nós nos esquecemos do fim, pensamos exclusivamente na satisfação da realização. E esquecemos
que tudo pertence a Deus. E o que nós levaremos conosco? Apenas o fruto das nossas realizações. Fomos trabalhadores? Ótimo. Sinal que estamos usando as nossas forças para um fim maior. Mas a vida, com toda certeza, nos ensinará, nos educará para utilizarmos as finalidades do nosso esforço para o avanço comum, não simplesmente para o gozo individual. Talvez falte, nos dias de hoje, essa noção de que nós somos todos células de um mesmo organismo. Que quando uma célula falha, todo o organismo é prejudicado. Então há necessidade de nós entendermos o valor da cooperação, o valor da fraternidade. Devemos agir para com aqueles que estão à nossa volta, nossos companheiros, de forma salutar, para que o nosso ambiente se torne saudável. Imaginem um aglomerado de células, você no meio de todas elas. E você começa a eliminar resíduos tóxicos que vão, logicamente, perturbar a condição de cada uma das suas vizinhas. Qual o ambiente que você está criando? De desarmonia, e ali, breve, a doença aparecerá. E não só os seus vizinhos serão prejudicados, mas você mesmo. Assim é o mundo que nós vivemos. Cada indivíduo que está ao nosso lado é uma célula. E cada vez que nós guardamos em nosso íntimo sentimentos de rancor, de ódio, de maledicência, injustiça, estamos eliminando resíduos tóxicos que vão afetar esses nossos irmãos que estão à nossa volta, poluindo o nosso ambiente de vida. E quando estivermos num ambiente totalmente desfavorável, é geralmente aí que clamamos a Deus, nosso Pai, que nos socorra. Mas quem criou esse ambiente? Fomos nós mesmos. E há a necessidade de compreendermos isso, vivenciando o mal que fizemos. Mas a justiça divina nos dá condições de, novamente, sanear aquela área que nós poluímos. Então, as mesmas células, os mesmos indivíduos são colocados constantemente ao nosso lado. Agora, não mais para que nós as intoxiquemos, mas para que nós façamos o contrário, para que cuidemos dela, para que limpemos, para que administremos o remédio necessário para voltar à saúde de todo aquele ambiente. Então, cada vez que nós vivemos por nós, simplesmente, esquecendo do próximo, e muitas vezes desprezando-os, nada mais estamos fazendo do que maltratando o nosso próprio ambiente de vida. Todos nós, desde pequenininho, almejamos, quando morrermos, quando desencarnarmos, iremos para o céu, para um ambiente salutar, um ambiente de paz, um ambiente de prosperidade, aquela maravilha que sempre imaginamos, sempre o ser humano imaginou. Mas como conquistar tudo isso se o nosso íntimo está enlameado? Não tem como. Então a nossa vida é construção. Cada vez que pisamos os nossos pés nesse solo
é para pegar na enxada e trabalhar em benefício nosso, do nosso aprimoramento e do próximo. É simples assim. Muito simples. E baseado nisso, eu vou ler a 32º conto desse livro, Alvorada Cristã, que chama-se A Sentença Cristã. E vamos entender muito bem do que nós estamos falando nesse instante. Vamos lá. Um juiz cristão, rigoroso nas aplicações da lei humana, mas fiel no devotamento ao Evangelho, encontrando-se em meio de uma sociedade corrompida e perversa, orou, implorando a presença de Jesus. Tantas sentenças condenatórias devia proferir diariamente que se lhe endurecera o coração. Atormentado, porém, entre a confiança que consagrava ao Divino Mestre e as acusações que se acreditava compelido a formular, rogou certa noite ao Senhor lhe esclarecesse o espírito angustiado. Efetivamente, sonhou que Jesus vinha desfazer-lhe as dúvidas aflitivas. Ajoelhou-se aos pés do amoroso amigo e perguntou: Mestre, que normas adotar perante um homicida? Não estará logicamente em curso nas penas legais? O Cristo sorriu de leve e respondeu: Sim, o criminoso está condenado a receber remédio corretivo por doente da alma. O juiz considerou estranha a resposta, contudo prosseguiu indagando: Como agir ante o delinquente rude, Senhor? Está condenado a valer-se de nosso auxílio, através da educação, pelo amor paciente e construtivo, explicou Jesus, bondoso e calmo. Mestre, e que corrigenda aplicar ao preguiçoso? Está condenado a manejar a enxada ou a picareta, conquistando o pão com o suor do rosto. Que farei da mulher pervertida? Interrogou o jurista surpreso. Está condenada a beneficiar-se do nosso amparo fraterno, a fim de que se reerga para a elevação do trabalho e para a dignidade humana. Senhor, como julgar o ignorante? Está condenado aos bons livros. E o fanático? Está condenado a ser ouvido e interpretado com tolerância e caridade, até que aprenda a libertar a própria alma. Mestre, e que diretrizes adotar ante um ladrão? Está condenado à oficina e à escola, sob vigilância benéfica. E se o ladrão é um assassino? Está condenado ao hospício, onde se lhe cure a mente envenenada. O magistrado passou a meditar gravemente e lembrou-se de que deveria modificar todas as peças do tribunal, substituindo a discriminação de castigos diversos por remédio, serviço, fraternidade e educação. Todavia, não se sentindo bem com a própria consciência, endereçou ao Senhor suplicante olhar e perguntou depois de longos instantes: Mestre, e de mim mesmo, que farei? Jesus sorriu ainda uma vez e disse severo: O cristão está condenado a compreender e ajudar, amar e perdoar, educar e construir, distribuir tarefas edificantes e bênçãos de luz renovadora onde estiver. Nesse momento, o juiz acordou em lágrimas e, de posse da sublime lição que recebera, reconheceu que, dali em diante, seria outro homem.
é um conto muito belo, muito profundo, para que nós analisemos também a nossa visão de julgamento. Quantas vezes olhamos as pessoas e achamos elas terminantemente perdidas, sejam aquelas que se perderam pela corrupção, pelo homicídio, pelo latrocínio, pela ignorância, pelo fanatismo, por tudo aquilo que pode atravancar o avanço moral. E como proceder perante cada um? A gente aprende aqui no Espiritismo que é necessário, em primeiro lugar, nós nos prepararmos para que possamos compreender as pessoas, entendê-las e ajudá-las de acordo com a visão da caridade, do amor, do respeito ao próximo. Simplesmente agir sem pensar, muitas vezes nos incorre em erros gravíssimos. Por isso, há necessidade do aprimoramento nosso moral, do nosso aprimoramento intelectual, para que realmente possamos aprender a discernir em todos os casos. Pois cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e a cada um devemos nos dirigir particularmente. Não existe uma regra, existe sim uma psicologia que deve ser bem adotada, principalmente ouvir, saber ouvir, para depois saber falar. É muito prudente você compreender a criatura humana antes de emitir qualquer julgamento. O fato é que nós estamos aqui em aprendizado constante. Mas uma coisa é inegável, nós precisamos levar a educação a todos, principalmente aos jovens. Por isso, aqueles que estão nos ouvindo, eu aconselho que possam adquirir essa obra. A própria internet é fácil de baixar. E presenteá-las aos jovens, para que eles façam isso uma leitura obrigatória, pois a maioria ainda está desprovida desses sentimentos. A maioria está perdida, você pergunta simplesmente quem você é, e eles não sabem responder. O que você está fazendo aqui? Não sabem responder. Qual a finalidade da vida? Também não sabem. E por viver em um mundo ainda onde as dificuldades são pequenas, dado a comodidade atual, dado ao conforto de nossos dias, a facilidade de se ter tudo, há uma grande dificuldade das pessoas lidarem com as frustrações. E cada vez que se frustram, parece que seu universo todo rui e eles não veem significado na vida. E não conseguindo conviver com a perda, com a frustração, desconhecendo quem são e todos os objetivos da vida humana, se deixam levar pela desilusão, pela depressão e muitas vezes pelo suicídio. Vejam bem que é um grande tempo perdido na evolução de cada um. A gente pode acelerar muito a nossa marcha evolutiva aqui nesse mundo, quando disciplinados, quando dado a cada um de nós a orientação correta necessária. Mas quando é deixado ao léu, para que cada um faça juízo de si, aprenda individualmente, sem uma orientação básica, e tendo todas as posses de que se dispõe nos dias atuais, a probabilidade de um equívoco é muito grande. E isso está muito claro e notório nos dias atuais.
a gente vê como a lei do mínimo esforço está imperando em todos os lugares. Algumas décadas atrás, por exemplo, as músicas que nós ouvíamos tinham um outro padrão vibratório. Isso é inegável. Por que nos dias atuais nós não nos sentimos tão bem quando ouvimos as músicas? Porque elas são revestidas hoje de outro teor. Elas são feitas com outras finalidades. E muitas vezes elas são irritantes, nos deixam agitados, apreensivos, não nos causam o bem-estar que outras deveriam, que outras causavam. Nós vemos também na nossa cultura um declínio muito grande. Hoje em dia, quando se fala de poemas, poesia, de literatura, a maioria das pessoas, principalmente dos jovens, desconhecem totalmente do que se trata, ou simplesmente as desprezam. Cultura é uma das finalidades básicas do nosso aprendizado nesse plano Terra, a nossa evolução intelectual. Não podemos estagnar. O fato é que nós estamos num patamar de dar mais atenção à matéria do que ao espírito. E a matéria é perecível e ilusória, muito do contrário do que se pensa. A maioria acha que falar de coisas do espírito são devaneios, pura ilusão, contos fantasiosos. Mas, na realidade, a fantasia está na matéria. Tanto é que lembre do conto anterior que foi lido, A Lenda do Dinheiro. Não tendo-o, as pessoas se tornam ociosas no trabalho. Mas, quando o dinheiro foi colocado na vida humana, acelerou o progresso. Então foi utilizado para uma finalidade maior, utilizando-se o quê? Do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa cobiça. A gente há de compreender que dos nossos erros, Deus tirará grandiosas lições, como nos fora dado nesse conto. Então, cada vez que erramos, um aprendizado vai se nascer dali. E com toda certeza, no futuro, nós haveremos de não cometê-los novamente. Mas há de se acordar quantas e quantas vezes na história da nossa vida nós já erramos, reiteramos no erro e continuamos novamente a errar. É a hora da razão clarear-se, do sentimento purificar-se. É a hora de bem compreender a vida. Nós estamos na fase de transição, nós estamos bem no centro, nesse instante da transição, aonde estamos nos mostrando como somos. E essa fase vai durar um bom tempo. Então, aqueles que estão hoje sob nossa tutela, acordemos para a nossa responsabilidade e vamos educá-los. E se nós não temos conteúdo moral ainda suficiente para educar os nossos, aprendamos e passemos adiante a lição. Não nos tornemos uma água estagnada, mas sim aquela água que haverá de irrigar preciosas lavouras.
que darão alimento para toda a humanidade. Façamos a nossa parte. Deixemos de lado a nossa ociosidade. Vamos ler, vamos aprender, vamos refletir e colocar em prática. O momento é chegado. Todo mundo está sentindo, né? Agora, muito mais do que nunca na história da humanidade. Estamos sentindo as mudanças. Estão acontecendo. Para quê? Para que despertemos, para que escolhamos o caminho a seguir. E nos foi dado tudo o que precisamos. Todos os ensinamentos estão à nossa volta. Possíveis, passíveis de adquirirmos, de assimilarmos. Façamos a nossa parte por um mundo melhor. Lembrando que é isso que nós queremos, um mundo melhor para todos. Então, não mais despejemos substâncias tóxicas nas células que estão ao nosso lado, ou seja, tratemos os nossos irmãos de jornada com todo amor, respeito, afeto, carinho, de que cada um necessita. Esse é o nosso trabalho. Nós nos aperfeiçoemos para que os outros também se aperfeiçoem e criamos um mundo melhor. Simples assim, gente. Façamos a nossa parte. Aprendamos a orar, aprendamos a estudar, a refletir e colocar em prática os ensinamentos. Principalmente olhamos pelos jovens, pois o futuro que está sendo delineado para eles é um pouco trágico. Indo por essa linha, isso, se vocês pesquisarem, verão que nos próximos anos a tendência ao número de suicídios é aumentar consideravelmente. E por que isso? Por causa do despreparo das pessoas. Então, saber quem somos, o porquê de tudo, a base sólida que falei no começo, é essencial para que esses nossos queridos irmãos não venham a ruir nas suas construções. Não venham a perder a encarnação pela desilusão, pelo desalento ou pela frustração. Que nós ofereçamos a eles todos a solidez da base para suas construções. E essa solidez se chama Evangelho, chama-se educação, chama-se respeito, amor, caridade, fraternidade. Então, para aqueles que querem uma boa recomendação, uma excelente recomendação para seus jovens, para seus filhos, sobrinhos, parentes, conhecidos, deem esse livro Alvorada Cristã. Ali tem informações preciosas para que cada um construa o seu eu muito mais forte, com muito mais fé, com muito mais segurança. E aproveito esse momento final da nossa pequena oratória para dedicar a todas as mães que estejam ainda encarnadas ou aquelas que já se foram, que estão no plano espiritual. Que onde estiverem, recebam o melhor dos nossos sentimentos. Recebam a nossa gratidão. A gratidão pela vida que nos fora oferecida. A gratidão por todo o carinho que nos dispensaram e ainda nos dispensam. A essas mães, a
todas aquelas que vivem de verdade o mais puro amor. Que esse seja um dia especial e que possam receber, onde estiverem, a nossa vibração de gratidão, de amor e de paz. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe.